Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje nós vai resolver uma questão do ITA. Deixa eu colocar aqui. É do ITA 2011. Primeira fase, de polinômio. Vai ser daorinha de fazer. Então, sem mais delongas, bora começar aqui. Com respeito à equação polinomial, essa equação aqui, é correto afirmar que tem dois jeitos de você resolver essa questão que eu vi, tá? Eu vou primeiro fazer o jeito que eu resolvi. Você olha as alternativas e eu percebi que tinha a letra D, que estava falando o seguinte, não é divisível por 2x menos 1. E, de certa forma, ela é uma das mais fáceis no momento agora de eliminar, para ver se está certo ou não. Então eu comecei por ela, comecei pela D. O que eu fiz? Eu escrevi isso aqui dividido por 2x menos 1. Tranquilo. A gente começa a divisão eliminando sempre o maior expoente, né? Então, aqui eu vou colocar x à terceira, que é multiplicado com 2x, trocando o sinal, né? Sempre. Vai dar 2x à quarta. E o menos 1 vezes o x ao cubo, né? Vai dar mais x ao cubo. Tranquilo. Aí você vai cancelar, que era o que a gente queria mesmo. E vai também tirar 1 desse menos 3, vai ficar menos 2. Deixa eu escrever melhor. Vai ficar menos 2 x ao cubo. E o resto você copia, né? Menos 3x quadrado mais 6x menos 2. Tranquilo. Agora a gente vai ter que eliminar esse menos 2x à terceira. Já como sempre o que está aqui, né, esse aqui é positivo e virou negativo, então ele sempre troca o sinal. Se vai ficar negativo, então eu quero que aqui esteja positivo, né, para cancelar. Então aqui também tem que estar negativo. Então vai ser menos alguma coisa. Menos que multiplicado com 2x. X ao quadrado, né? Então aqui vai ficar mais 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais x ao quadrado, porém troca o sinal, então vai ficar menos x ao quadrado. Aqui cancelo de novo, que era o que a gente queria. E aqui vai somar os negativos, vai ficar menos 4x ao quadrado e o resto copia também. Beleza. A gente precisa cancelar esse menos 4x ao quadrado. Aqui era negativo também e eu coloquei um negativo aqui, então continua negativo. Vou pôr mais um negativo aqui. Menos o que? Vamos lá. 2x, né? Então, menos 2x. Vindo pra cá vai ficar mais 4x quadrado menos 2x. Vem aqui. Cortou. Aqui vai subtrair, vai ficar 6 menos 2. 4 positivo, 4x. E o menos 2 copia de novo. Aí agora ficou fácil, né? Porque é só você colocar aqui um mais 2. Que multiplicando esse 2x menos 1 por 2 vai dar igualzinho aqui. Então, tipo, fica menos 4x mais 2. Que dá 0. Ou seja, não é dessa forma que escreve-se geralmente a raiz de algum polinômio, né? Quando você escreve em forma de expressão, geralmente você coloca x menos a raiz, né? Menos o x1 vezes o tanto de raiz que tiver. Porém aqui está escrito 2x menos 1, né? Mas a gente vai aproveitar isso aí. Aqui tá falando que não era divisível e na verdade porque o resto é 0. Então isso aqui não está certo. A gente vai aproveitar agora desse conhecimento e vai fazer da seguinte forma. A gente sempre escreve da seguinte maneira: p de x é igual ao 2x menos 1, que é isso aqui, multiplicado com o resultado, que foi x à terceira menos x quadrado menos 2x mais 2. Isso aqui é
o que resulta no p de x, né? Já como não tem resto, o resto é zero, então não adianta colocar mais zero aqui. Então agora dá pra gente resolver esse polinômio aqui para achar todas as raízes. E se você for olhar só isso aqui, isolado, você percebe que 1 é raiz, né? Porque aqui ficaria 1 menos 1, 0, e aqui ficaria menos 2 mais 2, que também dá 0. Então, 1 é raiz. E aí, através do método de Horner, a gente consegue colocar, sabendo de uma raiz, né, a gente coloca um grau abaixo. Então, ficaria 1 é raiz, então a gente coloca o 1 aqui, faz um traço assim e outro pro lado. E aqui a gente copia só os coeficientes, né, desse polinômio de terceiro grau. No caso aqui é 1, menos 1, menos 2 e mais 2. Ok. A gente sempre desce o primeiro, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 somado com menos 1 dá 0. Então, 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 mais menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 somado com mais 2 dá 0. E é realmente 0 que tem que dar aqui no final. Então, a gente pega esses coeficientes aqui que a gente achou e escreve uma equação do segundo grau, que é um grau abaixo, né? Vai ficar x ao quadrado. O 0 aqui, então, tipo, não vai ter ninguém multiplicando x. E o menos 2 vai ficar menos 2, que é o termo independente. Isso aqui é um outro polinômio que a gente achou. Beleza. Aí disso aqui é fácil, né? Porque isso é igual a 0. E aqui o x ele pode ser mais ou menos raiz de 2, né? Tranquilo. Será que já dá para eliminar algumas alternativas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Todas as raízes estão nos racionais. Não, porque raiz de 2 é irracional. Uma única raiz está nos inteiros e os demais estão no conjunto dos racionais menos dos inteiros. Não, né? Porque a gente tem raiz irracional, né? Então o que ele está falando aqui não está certo. Duas raízes estão nos racionais e as demais têm parte imaginária não nula. Deixa eu colocar primeiro todas as raízes que a gente achou aqui só para deixar bem organizado. P de x é igual. Vamos escrever da mesma forma logo já. Esse parênteses, né, o 2x menos 1. Se você igualar ele a 0, né, você descobre qual x que, tipo, qual raiz que o x tem que ter para ser escrito da mesma forma que os outros, né? Porque pela lógica, quando você escreve, tipo, vamos supor que 2 era uma raiz. Então você escreve x menos 2 aqui neste modelo. Por quê? Porque se o x valer 2, isso aqui zera. Sacou? É isso. Então, o que a gente sempre... Então a lógica é isso, de zerar. Eu quero que aquele parênteses, ele zere. Então, igualou a 0. Então, o x ele é igual a 1 sobre 2, que é um racional. Correto? Então, vamos escrever da seguinte maneira. Já que a gente descobriu que 1 sobre 2 também é uma raiz, a gente vai escrever x menos 1 sobre 2 vezes o x menos 1. A gente descobriu que 1 é uma raiz. E também a gente achou as outras duas que precisava, que era raiz de 2 e raiz de 2 negativo, né? Que a gente só trocar o sinal aqui, que era menos e virou mais. Certinho, então as raízes são menos 1, 1, menos raiz de 2, quer dizer, raiz de 2 e menos raiz de 2. Ou seja, a gente tem essas duas raízes aqui que estão nos irracionais. Então a gente escreveria como os reais menos os inteiros, quer dizer, menos os racionais, né? Que é a mesma coisa que escrever irracional. Aqui a gente tem um inteiro, correto? E aqui a gente tem um racional. Agora vamos analisando aqui as alternativas. A C. Duas raízes estão nos racionais. Não, a gente só viu que uma está no racional. Então,
está errado. E também não tem nenhuma raiz imaginária. Então também está errado por isso. E aí, que foi a última que sobrou, ela está falando: uma única raiz está em Q menos E, e pelo menos uma das demais está em reais menos os racionais. Bom, a gente viu, né, que realmente tem uma aqui que está nos reais menos os racionais. E uma única está nos racionais menos os inteiros, que no caso é a mesma coisa que falar racionais, né? Que é uma fração, então tá certo. Ele falou dessa e dessa, e tá certo. Então a alternativa E está corretíssima, beleza? Essa aqui foi a forma que eu resolvi, né? De primeira. Mas eu também vi outras pessoas resolvendo de outra maneira, que é um pouco mais difícil, na minha opinião, porque não foi a que eu pensei. Mas eu acho que é mais simples até. Vamos ver como é que é também. Bom, você percebe que, olhando o polinômio que ele deu aqui em cima, uma das raízes tem que ser 1, né? Porque a soma dos coeficientes aqui seria como? Seria menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Menos 6 anula com esse 6 positivo. E esse menos 2 anula com o 2 positivo. Então, realmente, 1 é uma das raízes. Então, a gente escrevendo da mesma forma que a gente viu anteriormente, 1, que é a raiz. E aí eu copio os coeficientes. Menos 3, 6 e menos 2. Ok. O primeiro sempre desce. 2 vezes 1, 2. 2 somado com menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Somado com menos 3 dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 6. Quer dizer, mais 6 no caso. Vai dar 2 positivo. 2 vezes 1 dá 2. E 2 somado com menos 2 dá 0. Então realmente 1 é uma raiz. E bom, a gente escreve agora a nova equação da seguinte maneira, né? Era de quarto grau, agora vai ficar de terceiro grau. Então é 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 2, né? Isso tem que ser igual a 0 para achar as raízes. E bom, você pode tentar agora achar alguma raiz, tipo, usando os números padrões que a gente sempre acha mais fácil, que é 1, menos 1, 2, às vezes o 3, mas é meio difícil aparecer 3, pra você tentar. Menos 2, esses números, 0 também, esses números aí, e você não vai achar. Então, a maneira de resolver é você ir testando e tentando achar um padrão, né? Porque essa função de quarto grau, a gente não sabe o formato dela, mas a gente sabe que, se você for escrever num plano cartesiano, já como você achou uma das raízes, já que é 1, então obrigatoriamente aqui o gráfico dessa função ela tem que passar assim, né? Pelo 1, de alguma forma. Eu só dei um exemplo aqui do formato, não pode ser que não seja assim. Mas enfim, aqui passou pelo ponto 1, certo? Então, sabendo disso, a gente vai fazer alguns testes para ver onde que é mais provável ter a próxima raiz, para a gente conseguir fazer um chute mais certeiro. Então, vamos fazer o seguinte: se a gente pegar essa aqui agora e fazer, eu vou chamar essa aqui de f, vou chamar f de x. Então, se a gente fizer o f de 1, isso aqui vai dar 1 ao cubo dá 1, né? Vai ser tipo a soma dos coeficientes mesmo. Então vai ficar 2 menos 1 dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1, né? Então aqui vai dar menos 1. Se for o f de 2, vamos ver. O 2 ao cubo dá 8. Vezes 2 dá 16. Então vai dar 16 menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 2 dá 8. Mais 2. Bom, aqui vai dar menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10. Menos 10 mais 16 dá 6 positivo, né? Então,
aqui o f de 2 dá 6. O que a gente percebeu daqui já, só de fazer isso? Que quando o x ele vale 1 nessa nova equação aqui, na verdade uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade eu confundi um pouco na hora de explicar, peço até desculpa aí, mas esse gráfico aqui, já como a gente transformou essa equação que era de quarto grau em uma de terceiro, o gráfico dela muda, tá? Então, não é que está passando pelo ponto 1 aqui, a gente não sabe. A gente sabe que ela vai passar em algum momento pelo eixo do x, e é isso que a gente quer saber, onde que vai ser. E aí a gente fez todo esse negócio aqui, e a gente descobriu o seguinte: quando x vale 1, que é aqui, a função ela está numa parte negativa. Ou seja, quando x vale 1, em algum lugar aqui, ela está na parte negativa. E quando o x é igual a 2, ela já está no positivo. Ou seja, para ir do negativo para o positivo, ela passou em algum momento pelo eixo x, correto? Então, isso está entre 1 e 2. Aí você poderia pensar num número fácil entre 1 e 2, é 1 sobre 2, né? 0,5. E beleza, aí você pega esse f de x aqui e tenta com 1 sobre 2. E você vai ver que 1 sobre 2 é uma raiz. Então, pensar dessa forma realmente poupa algum tempo, né? Para algumas pessoas, né? No meu caso não, porque eu não ia pensar nisso tão rápido. Então, tanto faz. E bom, você percebendo que 1 sobre 2 é uma raiz, você vai fazer f de 1 sobre 2, que por sinal é um racional. Ok, aqui a gente corta, vai ficar 4. Aqui eu quero deixar o denominador igual a 4, né? Então eu vou multiplicar aqui, vai ficar 4. E aqui vai ficar 8. E aqui também, se eu deixar o denominador 4, vai ficar 4 aqui. Isso aqui vezes 4. Vai resultar em 1/4 menos 1/4. Vai cancelar isso aqui. Vai ficar 8 sobre 4. Nossa, nem precisava ter deixado o denominador 4, mas enfim. Agora já foi. 8 sobre 4 mais 8 sobre 4. Errei com o sinal. Ah tá, aqui tá negativo. Ups. Isso aqui vai dar 0. Maravilha. Então realmente 1 sobre 2 é uma raiz. Então, a gente teria que fazer o mesmo teorema que a gente fez aqui, só que ao invés de 1 agora é 1 sobre 2, que iria resultar numa equação 1 grau abaixo, então ia ser uma equação de segundo grau, e aí você faria Bhaskara de alguma forma e você ia achar as raízes, que também seriam raiz de 2 e menos raiz de 2. Bom, a gente chegaria no mesmo resultado e na situação que a gente chegou na primeira resolução, né? E pelas alternativas você ia tirando qual que estava falso e ia sobrar na E também. Então é isso. Duas formas de resolver a mesma questão. É bom às vezes você assistir alguma aula assim que mostra duas formas de resolver, porque você aumenta, né, a sua capacidade de pensamento, de raciocinar nesse tipo de questão ou em outras, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender bem o raciocínio das duas formas de resolver. E é isso. Falou!